Alô, alô, mentes inquietas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Podcast Justificando está começando. Aqui quem fala é André Zanardo, editor do Justificando. Como você já sabe, estamos aqui semanalmente, eu mais Mabô, na Rádio Brasil Atual, essa rádio que também é resistência nesse país. Estamos todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. É só você sintonizar na 98.9 FM se você for de São Paulo e região. Agora, se você está aí escutando na hora que você quer, aí no seu player de podcast, muito obrigado pela sua audiência e vamos que vamos. É isso aí, mon amores. O programa de hoje vai ser o primeiro de uma série de outros programas que a gente está preparando para explicar um pouquinho como a gente pensa no Justificando, qual que é a nossa linha aqui no portal. Exatamente, estamos selecionando aí alguns assuntos-chave, centrais do recorte editorial do Justificando para fortalecermos ainda mais essa nossa fundação. Em tempos difíceis, já diria algum mestre oriental, volte aos fundamentos, e aqui estamos. Por isso, o tema de hoje é abolicionismo penal. Se você quiser sugerir algum tema pra gente discutir, alguma coisa que você também acha que é bem a cara do Just, é só comentar nas nossas redes sociais e marca o nosso perfil que a gente acompanha. É isso aí. Para começar a apresentar na nossa mesa aqui, temos uma convidada ilustre, se assim podemos dizer. Vou dar umas dicas. Ela é bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela PUC do Rio, é licenciada em Sociologia na Universidade Nacional Autônoma de Herédia, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutora e pós-doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio, professora de Criminologia da UERJ, secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia. Tá achando o quê? Vera Malaguti Batista is in the house. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, queridos. É um prazer estar aqui nesse espaço de liberdade e resistência. Fico muito feliz. Que maravilha! Que maravilha ter você aqui. Para compor nosso time de colunistas que vai ajudar a gente a entender esse assunto, a gente também tem outro peso pesado, que é o nosso querido Rubens Casara, que é doutor em Direito, mestre em Ciências Penais. Ele tem estudos de pós-doutoramento na Universidade de Paris 10, é juiz de Direito no TJ do Rio de Janeiro, professor universitário e escritor de diversas obras. Os seus últimos livros foram Estado Pós-Democrático, Sociedade Sem Lei, e agora em 2020, a gente até tinha dado a dica aqui alguns episódios atrás, ele lançou um novo livro que chama O Bolsonaro, O Mito e o Sintoma, da editora Contracorrente. Bem-vindo, Rubens! Conta pra gente um pouquinho como foi o processo de escrita desse último livro. Obrigado, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui, em especial num dia que eu posso aprender com a minha querida amiga e professora Vera Malaguti, esse ícone da criminologia crítica brasileira. E sobre o livro, assim, por evidente, recomendo a todos que leiam, que critiquem bastante, mas comprem e leiam. É um livro que surgiu da necessidade de entender como a sociedade brasileira chegou a esse estágio, a esse momento de caos, de instauração de uma espécie de vale-tudo, no qual a tradição autoritária brasileira se une à mais pura racionalidade neoliberal, que faz de tudo e todos objetos negociáveis, que faz de tudo e todos objetos de cálculos de interesse visando o lucro ou vantagens pessoais de uma pequena parcela da sociedade. É nesse sentido que Bolsonaro é um sintoma, e eu procurei escrever sobre isso. Ele é um sintoma que nasce de um imaginário autoritário e de uma linguagem empobrecida. Ele é aquilo que era possível para a sociedade brasileira diante dessas duas distorções que são constitutivas do Estado em que nós nos encontramos hoje. É isso aí, gente! Podcast Justificando bombástico, luta de titãs aqui. Roda a vinheta, Renan. O Justificando sempre pautou em seu horizonte uma linha editorial antipunitivista, com seu norte utópico direcionado para o abolicionismo penal. De forma pragmática, essa sempre foi uma casa dos garantistas, dos defensores de um direito penal mínimo e cada vez menor sempre. O abolicionismo penal, apesar de ser incompreendido por boa parte das pessoas, deve ser material de estudo principalmente para os setores progressistas que ainda falham em enxergar como que a nossa estrutura de controle social requer um sistema punitivo encarcerador. E para abrir essa série de episódios com alguns dos fundamentos da linha editorial do Justificando, começamos perguntando para a professora Vera, afinal,
o que é o abolicionismo penal. Professor, é com você. Bom, o abolicionismo penal é muito mais um movimento, uma estratégia do que exatamente uma escola criminológica. Embora, né, por exemplo, aqui no Brasil, em torno, por exemplo, do Edson Passetti, em torno da Maria Lúcia Caram, a gente já tem há muitos anos, né, escolas, né, que são professores que criam correntes, fazem correntes se movimentarem, né? Mas o abolicionismo penal, para a gente só começar, para não entrar numa coisa acadêmica, da onde veio, como veio, né? Porque você tem o abolicionismo penal no pensamento anarquista, você tem o abolicionismo penal no pensamento marxista e você tem o abolicionismo penal também no liberalismo radical, né? Então ele tem diferentes cores, mas o importante é pensar que o abolicionismo penal trabalha a partir do que eu aprendi com o Nilo Batista, que são teorias deslegitimantes da pena. Eu acho que esse é o grande divisor de águas quando a gente está falando, né, de direito penal, falando de criminologia, falando de processo penal, sobre a questão criminal como um todo, é a questão se nós estamos produzindo discursos legitimantes da pena ou deslegitimantes da pena. Eu esse semestre estou dando lá no meu curso na UERJ de positivismo, e eu digo o seguinte: quando a gente desconstrói o positivismo, a prisão vai junto, né? Porque a prisão é um produto do capitalismo, é um produto do pensamento positivista. A criminologia positivista se nutriu do encarceramento em massa que aconteceu na Europa entre o século XVI e o século XVIII, e o abolicionismo, você tem uma grande linhagem de pensadores anarquistas, socialistas, liberais, que vão trabalhar, né, uma crítica radical do Estado e uma crítica radical da pena e da prisão. O movimento negro jovem americano de hoje está botando uma nova coisa na pauta. Eu vi uma entrevista da Angela Davis, assim, dizendo que ela nunca pensava que nessa idade ela ia ver o movimento negro americano também trabalhando a ideia de abolição da polícia. Então, o abolicionismo penal são teorias deslegitimantes da pena que desembocam em estratégias de desencarceramento, descriminalização ou de desmantelamento das estruturas penais nas nossas terras. Muito bom. Você falou agora da Angela Davis e tal. A gente sabe que aqui no Brasil também a pauta do fim das polícias, a gente está brigando pelo fim da polícia militar. E lá eles já deram a volta, tem uma polícia ali de alguma forma de ciclo completo e eles estão querendo a abolição das polícias. Já aproveitando que você já entrou na questão do movimento negro americano, como que a gente pode ver esse avanço das pautas abolicionistas nesse novo momento histórico da luta do movimento americano com Black Lives Matter? Eu acho que é uma decorrência natural das lutas negras, porque nos países onde você teve escravidão, vamos dizer, a vinculação da escravidão com o sistema penal, ela é tão direta, ela é tão brutal, ela é tão verdadeira, ela incide em tantos controles dos corpos, das expressões, da cultura, das culturas afro, né, que eu acho que questionar a pena e a prisão, né, e a restrição da liberdade, eu acho que faz parte do movimento negro em si, na diáspora e de uma forma geral. A Vera cantou a bola aqui sobre a relação entre a escravidão, né, e a estrutura prisional. Eu queria aproveitar esse gancho e pensar como que o sistema penal serve ao Estado e ao neoliberalismo especificamente, assim, jogando um pouquinho com algumas discussões que o Rubens faz. Essa racionalidade neoliberal que se torna hegemônica, ela produz uma modificação na funcionalidade do Estado. Nós não temos um Estado menor, nós temos um Estado forte, mas um Estado forte a serviço do mercado, ou mais precisamente, a serviço dos detentores do poder econômico. Isso produz também uma modificação no funcionamento concreto do sistema penal. O sistema penal passa a ser cada vez mais, de maneira mais explícita, de maneira sem disfarces, um instrumento de controle das populações indesejáveis. E quem são os indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico?
Quem são os indesejáveis aos olhos dos atores jurídicos que servem, a partir desse modo de agir e pensar neoliberal, que servem ao mercado? Primeiro, os pobres, porque não dispõem de capacidade de consumo. A partir da revolução tecnológica, a partir do processo de automação, cada vez mais também não interessam sequer o processo de produção, não servem sequer de mão de obra. Então, esses pobres são os primeiros a serem etiquetados de indesejáveis e se tornarem objetos preferenciais dessas ações de neutralização e de controle que se dão através do sistema penal. Só que hoje, ao lado dos pobres, existem também os inimigos desse projeto neoliberal. Toda aquela pessoa que é vista como um potencial inimigo, como um potencial risco ao discurso da inevitabilidade neoliberal, também recebe um carimbo, recebe uma etiqueta de indesejável e também pode figurar como réu em processos, pode figurar como um indesejável, pode-se tentar neutralizar através do sistema penal naquilo que hoje tem sido chamado cada vez mais de lawfare, ou seja, a distorção do direito, a utilização do direito como uma arma contra determinadas pessoas, contra os inimigos, contra os indesejáveis. Nossa, incrível. E eu queria já aproveitar que a gente está falando aí de liberais, né? Então, a gente sabe, como a professora Vera falou, existem diversos, distintos grupos de abolicionistas, seja na esquerda, na direita, entre anarquistas, movimento negro, religiosos, até familiares de presos e outros. Dentre esses, me deixa curioso como que um liberal se torna um abolicionista. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Vera? Porque, principalmente nos Estados Unidos, você tem vários movimentos liberais e até de extrema-direita, né, que tem uma pegada anti-Estado, não aceitam nada, não querem... E, além do mais, você também tem uma tradição liberal mais... libertária, né? A professora Gislene Neder é que me ensinou essa expressão, liberal radical, que estão trabalhando, por exemplo, você sabia, não sei se vocês sabem, que o primeiro congresso de abolicionista, vou até olhar aqui para não errar o nome, foi em 1983, foi no 9º Congresso Mundial de Criminologia. Teve um também, o primeiro Congresso Internacional de Abolicionismo, de 1983, que foi no Canadá, foi organizado pelos Quakers, aquela denominação religiosa que é uma comunidade conservadora. É conservadora, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão comunitária incrível. Então, são nuances, digamos assim, e eles não têm nenhuma relação com o Estado. Eles vivem em comunidade, tudo é dividido, é uma coisa até meio internamente, meio socialista. Então, tem matizes no liberalismo abolicionistas. Ô Vera, em relação aos objetivos, né, desse movimento abolicionista, a gente poderia dizer, então, que assim, o horizonte que se visa é um mundo sem cárcere, sem prisão. Me corrija se eu estiver errada. É aí que eu acho que é o pulo do gato, que eu acho que deixa muito nó na cabeça das pessoas. Existe alguma solução operacional clara para um percurso que a gente consiga percorrer entre o agora, esse momento que a gente está vivendo, e efetivamente um mundo sem cárceres? Olha, eu acho que existe... Rubens Casara, nosso companheiro de vários seminários, publicações, onde a gente faz propostas para hoje, né? Então, você pode fazer propostas mesmo nos tempos terríveis que a gente está vivendo, nós sempre temos que alargar o horizonte. Então, existem N propostas para agora, desde o ponto de vista das estratégias abolicionistas de desencarceramento, descriminalização, até estratégias de redução de danos com relação à população carcerária, porque, como dizia o Thomas Mathiesen, o maravilhoso
abolicionista marxista, a prisão tende a piorar sempre. Então, por exemplo, há mais de 10 anos atrás nós fizemos um seminário chamado Depois do Grande Encarceramento. Casara, eu, Salo, Vera, Maurício Dieter, nós temos vários companheiros que formamos um grupo de criminologia crítica, que nós fizemos também uma pauta, né, de pequenos tópicos, crimes sem violência. Então, nós temos várias estratégias, e o mais importante do abolicionismo é que a gente pode estar sempre inventando maneiras de desconstruir a lógica punitiva, mesmo quando ela está acontecendo. Por exemplo, hoje, o que a gente tem que estar olhando, assim, dentro de um governo Bolsonaro, está estressando completamente aí qualquer noção jurídica das coisas? Olha, eu acho que aí eu digo que o podcast é um grande, de vocês do Justificando, é um grande espaço, porque eu acho que a gente tem que derrubar uma parede punitiva que foi construída ao longo desses anos de uma forma muito, muito sólida e inculcando, né, e puxando do brasileiro das suas matrizes ibéricas e inquisitoriais, do seu colonialismo genocida com relação aos povos ameríndios e aos africanos que vieram para o Brasil. Eu acho que a gente tentar desconstruir a lógica penal, acho que esse é o nosso principal problema, porque, por exemplo, nós estamos vivendo dias hoje onde a judicialização da vida política é tão intensa que aqui no Rio, ontem era o Eduardo Paes, hoje é o Crivella, e as pessoas, quem é anti-Crivella diz, oba, o Crivella entrou, e quem é anti-Eduardo Paes, oba. E isso virou, né? Eu acho que a judicialização da vida, né? E aquilo que o Casara disse, né? O Estado que esse momento do capitalismo necessita, que é um Estado brutal, ele vai trabalhar o tempo todo a despolitização da questão criminal e a criminalização da política. É o Nilo Batista que diz também que o criminal é um fetiche. Por quê? Porque ele encobre um problema ou um conflito que está por trás da criminalização. Então, eu acho que desconstruir essa lógica punitiva, aqui no Rio, essa semana, olha só que coisa interessante, teve assim, uma grande mobilização muito bonita pela liberdade de um preso, um menino negro que trabalhava na orquestra da Grota. E os companheiros dele, os músicos maravilhosos, fizeram uma mobilização, e essa mobilização saiu até no Jornal Nacional. E vimos aquilo de uma forma... E o grande companheiro Nicolite, né, acabou soltando, era uma prisão completamente injusta, como todas as prisões são, né, sem a gente fazer todo crime é político e toda prisão é política, mas era um menino que nem os crimes de que ele estava sendo acusado, era uma coisa disparatada. Então, mas quando eu vi aquela matéria, eu disse, pela primeira vez eu vejo no jornal televisivo o movimento para soltar alguém. Quando ele foi solto, aí a cobertura foi muito menor. Eu acho que os prazeres abolicionistas não podiam ser muito vangloriados, né? Exatamente. Então, eu acho que aí reside assim, um ponto muito importante da questão. Em relação ao abolicionismo penal, a gente sabe que o nosso judiciário é horrível, acho que eu nem preciso explicar, né? A gente tem um judiciário ultraconservador e a regra é prender, né? Eu acho que aquela falácia de que a polícia prende, o judiciário solta, é realmente um mito que a gente precisa desconstruir. Rubens é um homem do judiciário e eu queria perguntar para ele, como é que você se considera um abolicionista penal? Como que um juiz criminal com uma posição como a sua enfrenta essa questão? E se você se considera um abolicionista penal, né? É uma boa pergunta também. Bem, o judiciário não é um todo monolítico, né? O judiciário é feito de pessoas, e são pessoas que, de modo geral estão lançadas numa tradição autoritária, atuam a partir desse modo de pensar que se tornou hegemônico neoliberal, e muitas vezes atuam sem qualquer reflexão sobre a consequência de seus atos. Mas tem muita gente também tentando fazer uma resistência democrática de dentro do poder. Então é difícil falar em um judiciário. Por exemplo, hoje se fala normalmente
que cada ministro do Supremo Tribunal Federal é um Supremo Tribunal Federal diferente, justamente dando conta desse caráter não monolítico do poder. Agora, como ser simpatizante do abolicionismo dentro do Poder Judiciário? Toda ação, toda teoria que é contra esse poder da dor, essa tentativa, em certo sentido, monstruosa, que é de conferir alguma utilidade ao sofrimento imposto ao corpo de outra pessoa, toda essa tentativa de romper com a naturalização da prisão como resposta necessária para os mais variados problemas sociais, como resposta necessária às várias situações, problemas que se apresentam no mundo da vida, tudo isso é tendencialmente abolicionista. Da mesma maneira que a prisão, como hoje nós a conhecemos, ela está intimamente ligada ao capitalismo, me parece também que o abolicionismo verdadeiramente concretizado, ele só vai aparecer quando nós conseguirmos superar o capitalismo, né? Até porque superar o capitalismo hoje é mais do que um desejo, é mais do que uma utopia, é uma necessidade. Nós estamos num mundo finito, com bens finitos, com a crise climática não nos deixa mentir, né? Seguir esse rumo, que é o rumo da ilimitação, da busca de lucro, custe o que custar, da busca de vantagens pessoais, custe o que custar, leva não só à barbárie, mas vai levar ao fim da vida nesse planeta que é um planeta finito. Então, me parece que a superação do capitalismo, a reconstrução de uma esfera do comum, de uma esfera do inegociável, a ressignificação de valores fundamentais à vida em comum e o abolicionismo, todos esses movimentos, todas essas teorias, todos esses desejos, eles estão intimamente ligados e fazem parte de um esforço comum de superar os problemas que nos levaram hoje a esse caos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Muito bom. E já aproveitando, então, o gancho aí, queria perguntar para a Vera o seguinte: é possível, então, considerar como aliados os defensores de um direito penal mínimo? Eu queria saber também os pontos que nós nos encontramos, quando essa relação acaba, se estressa e diferencia um do outro. Olha, com certeza, as forças político-jurídicas que estiverem trabalhando na perspectiva de um direito penal mínimo, garantista ou minimalista, eu acho que fazem parte, né? Todo mundo que estiver tratando de conter poder punitivo. Eu acho que o que muda no horizonte, quer dizer, companheiros de percurso, mas no horizonte abolicionista, aí a gente vai trabalhar com a ideia de deslegitimação total da pena, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla do que só a prisão, é o castigo, é a forma de avaliar no sistema educacional. Então, eu acho que tem o livro do Anitua, que é maravilhoso, né? Ele faz assim ele trabalha como garantistas, ele usa de exemplo o Alessandro Barata, maravilhoso, o queridíssimo Raul Zaffaroni e o Ferraioli, que é um super jurista, um super garantista, mas que tem um discurso legitimante da pena. Tem até um livro que se chama Razão e Direito. Isso quer dizer que ele não é maravilhoso? Não, ele é um jurista maravilhoso. Ele até avançou mais. O último artigo, uns anos atrás, uns 3 anos atrás, ele já escreveu um artigo, porque eu acho que a tese de que basta você, se você não tiver um horizonte abolicionista, um horizonte deslegitimante da pena, você não consegue conter a expansão da punitividade extensiva e intensiva no capitalismo contemporâneo. Opa, completamente. Com o Ferraioli ainda. Eu tenho uma pergunta. Tem várias perguntas, na verdade, porque eu sou bem iniciante nesse tema ainda. Tipo, já tive contato com a pauta várias vezes, mas eu acho que eu ainda derrapo muito nela. Em relação ao abolicionismo penal e crimes contra a humanidade, como funcionaria isso? É uma coisa que eu sempre me pergunto, porque genocidas, enfim, ditadores, como é que você lida com isso sob uma perspectiva abolicionista?
Rubens, quer começar? Vai, Vera. Não, eu acho que ou você acredita na pena ou você não acredita na pena. Porque aí começa a bagunça. Porque aí você diz, não, eu não acredito na pena, mas aqueles que... Porque, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, só tem africano condenado, chefe de Estado. Eles podem ser terríveis, mas todo o sistema penal é seletivo, ele é essa casa de horrores. Então... outro dia eu vi mesmo o julgamento de um guarda alemão chegando numa cadeira de roda, já não tinha corpo para prestar pena e tal, e sendo condenado, ele era um... Então, ou você acredita na pena para resolver, então eu sou radical nisso, não vamos inventar, porque aí você cria aquilo que o George Agamben chama do espaço de exceção. E quando você cria um espaço de exceção, que o direito e a violência do capitalismo vão expandindo para cada um seu inimigo, né? Então, Eduardo Bolsonaro estava agora com uma proposta de lei, se não me engano, rolou aí pelas redes sociais, de criminalizar quem tivesse o uso dos símbolos comunistas, punir professores. Então, eles vão dizer, não, os genocidas são os comunistas. Então, eu acho que ou você aposta na criminalização e na pena, ou você não aposta nela. E aí a nossa capacidade de inventar... o caso da África do Sul, a transição na África do Sul, foi muito interessante nesse ponto. Mandela certamente era um cara que não acreditava em prisão. Então, eu acho que também, refluindo para a sua história africana, que não é uma história punitiva, né? O sistema punitivo é todo contra os africanos no mundo, ele fez uma justiça de transição sem pena. Acho que para quem não conhece o caso da África do Sul, acho que é legal a gente explicar, né? Porque durante o apartheid, muitas pessoas envolvidas em crimes e violências, né, contra a população negra, depois elas tiveram a oportunidade de ir se apresentar para a Comissão de Verdade e Reconciliação e falar sobre seus crimes. Então, pelo que eu lembro, assim, do que eu já li sobre o processo, então, assim, eu venho a público e eu admito, eu me responsabilizo pelo crime, e aí, se eu faço esse registro, aí não vai me ser imputado uma pena. Era mais ou menos isso, né, Vera? Resolver de outra forma, sem ser pela pena. E se a pessoa não se apresentava, ela estava correndo risco, então, de ser criminalizada, penalizada, etc. É uma forma de responsabilizar sem penalizar. Eu acho que a grande questão é saber se a gente pode conferir qualquer tipo de utilidade à imposição do sofrimento. E a pena é sempre, sempre, sempre uma imposição de sofrimento ao outro, né? E é o que a professora Vera estava dizendo. Quem acaba sempre figurando lá no banco dos réus, ou na maioria das vezes, é sempre aquele outro com o qual o detentor do poder não se identifica. Então, nós temos lá o Tribunal Penal Internacional, que acaba também penalizando, em regra, pessoas distantes do modelo do homem branco europeu. Sim. E eu acho que todo esse papo, quando a gente fala acreditar em pena ou não acreditar em pena, me lembra muito, como a professora Vera falou, a questão educacional, né? E eu acho que vai aí dentro dessa proposta de programas que venham mostrar a nossa linha editorial, acho que cabe aqui, né, Maboda, a gente fazer um programa sobre educação libertária, que seria muito interessante para a gente dar continuidade nesse papo de uma forma propositiva e anterior à pena, né? Mas agora falando assim, também do ponto de vista propositivo, mais dentro do judiciário, o Rubens, que fica a justiça restaurativa, nesse caso, é um pilar aí para enfrentar o encarceramento, para construir um sistema judiciário mais humano. Você acredita, né, nessa proposta? Olha, existem vários modelos de justiça restaurativa. Eu acho também que a gente poderia fazer um programa só sobre a justiça restaurativa, até para diferenciar os modelos. Alguns modelos de justiça restaurativa, eles reafirmam a ideia do Estado penal. Outros se aproximam de uma proposta abolicionista. Então, é preciso também separar o joio do trigo, né? Separar esses vários modelos e explicar o que cada um propõe e as vantagens e desvantagens de cada um deles. Seria meio temerário aqui fazer um diagnóstico da justiça restaurativa como uma abstração.
Ela se apresenta em determinados momentos no sentido de reafirmar até a eventual utilidade da pena, o que é uma proposta anti-abolicionista. Vou fazer o papel aqui de quem não é do direito, tá? Alguém poderia definir o que seria justiça restaurativa? Alguém consegue mandar uma definição aqui para nós que somos das humanas, mas não juristas? É uma tentativa de, vamos dizer, de desmontar esses dispositivos em que a vítima é confiscada, como disse Foucault, né? De você fazer um tipo de resolução de problema, como diria o Luc Husmann, em que as partes se encontram e resolvem sem uma interferência judicial. Então, a princípio, a justiça restaurativa, olha, Vera Andrade e Marília Montenegro fizeram e o queridíssimo Tiago Fabres, que é um companheiro que se foi no Carnaval, né, que escreve sobre isso. Agora, a gente sempre tem que ter cuidado, porque às vezes a justiça restaurativa ela incorpora a lógica punitiva, né? É impressionante como isso está tão sólido subjetivamente dentro de nós que ela pode capturar essas tentativas, essas formas. Mas a justiça restaurativa, eu acho que Rubens pode falar até melhor do que eu acho que ela tenta trabalhar a horizontalidade da resolução de conflitos, senão essa verticalização autoritária que a gente tem no judiciário, de uma forma geral. Exato. O problema é que alguns modelos que nós estamos vendo serem implementados dentro da estrutura do Poder Judiciário Penal, eles ameaçam com a pena para a hipótese de não se chegar a um acordo entre vítima, autor do fato e etc., o que é um absurdo e contraria os princípios que originaram a própria ideia do modelo restaurativo. Aproveitando aí, a gente percebe que o punitivismo ele é aí uma questão central na sociedade, no pensamento da nossa sociedade. E a gente tem visto o punitivismo nascer em diversas formas e até ser louvado. Aí a gente viu delação premiada, a Lava Jato trazendo todo esse problema que a gente vê até hoje. Então a gente vê um pensamento crescente nesse sentido, que muitas vezes até a esquerda cai nela. E eu já vi a professora falar algumas vezes que a esquerda seria punitivista também. E como que isso se aplica? Assim, como que você enxerga o cerne do pensamento punitivista dentro da esquerda? Olha, eu tenho pregado no deserto, eu acho que a jovem esquerda percebeu isso, né? Então você tem uma militância jovem de esquerda maravilhosa em todos os movimentos que é abolicionista, que questiona, né, vamos dizer, a gente trabalhar os nossos problemas através da, entre aspas, proteção penal. Ele vem, primeiro, de uma não leitura dos clássicos, né, os grandes autores que trabalharam isso. Bom, Marx trabalha isso em vários textos. Há muito tempo, editou há pouco tempo O Furto da Lenha Caída, que agora esqueci, eu acho que chama Os Despossuídos, né? Então, nunca vi alguém, um melhor exemplo de crítica da criminalização primária do que esse texto do Marx. Então, se você pega textos, todos eles vão questionar o direito burguês e a pena, mas você tem, por exemplo, Pachucanes, que foi até fuzilado no período de Stalin, trabalha com uma crítica radical. Agora, o problema que acontece, se eu tenho uma orientanda que acabou de defender o trabalho dela, a dissertação de mestrado dela, Paula Cavalcante, que ela trabalhou ali, principalmente no Pachucanes, eu acho qual é a grande cilada que foi para o que a gente pode chamar de socialismo real. É dizer, não fazer a crítica marxista ao sistema penal, mas dizer, mas na transição para o socialismo nós temos que ter alguma coisa e tal. E aí, de uma certa forma, né, eu me situo no campo da esquerda, minha formação é marxista, eu não sou daquelas que negam o passado, né, mas estou em movimento. Eu acho que essa questão penal, essa questão de dizer, bom, mas agora nós precisamos um pouco para os verdadeiros inimigos, eu acho que o uso do sistema penal na transição, nas
propostas, nas alternativas para um programa socialista é o grande problema. Você querer fazer um sistema penal a favor do movimento operário. Então, eu acho que tem um problema no livro clássico da criminologia crítica que eu amo, que é o livro do Rush e do Kirchheimer, que é no último capítulo, que não é escrito pelo Rush, mas pelo Kirchheimer. Rush já tinha morrido, onde aparece um pouco essa visão de que as penas tenderiam, naquele momento do capitalismo, onde o pleno emprego estava empregando todo mundo, que até que o sistema penal tenderia a assumir. E aí, várias pessoas, esse é o problema dos anos 70, vários queridos companheiros, né, começam a trabalhar, então vamos tutelar, vamos usar o direito penal na abertura da ditadura, eu acho que isso foi um equívoco, vamos usar o direito penal para tutelar o meio ambiente, a violência contra a mulher, a questão racial, e aí, né, como diria o Sebastian Scherer, né, são os novos empreendedores morais, né, comparando movimentos de esquerda aos proibicionistas do álcool, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem que discutir. Eu travo batalhas muito grandes dentro da esquerda e fico impressionado como as pessoas não leem, não estudam, não querem saber. O amor à pena, assim, também, essa doença também existe no marxismo. O amor à pena é ótimo. Agora, impressionante como parcela da esquerda reproduz a lógica capitalista sem nenhuma vergonha, né? Em especial a lógica da concorrência, que não raro se transforma na lógica do inimigo, da necessidade de neutralizar o outro, inclusive dentro do próprio campo. Inclusive nos cancelamentos. Sim, sim. E essa questão do punitivismo não é de hoje, né? O Luke Husman, talvez o grande abolicionista, ele dizia que estava intimamente ligado à tradição judaico-cristã, coisa do purgatório, daquele tipo de pena que queima ao mesmo tempo, reeduca. Então é uma coisa muito antiga, que o capitalismo incorporou, colonizou, e que hoje grande parcela da esquerda reproduz sem o menor pudor, a etiquetação do outro como um concorrente a ser vencido ou um inimigo a ser neutralizado, através do direito penal. Olha, já aproveitando que vocês estão falando da esquerda, enfim, acho que movimentos sociais, assim, em geral, a gente vê muitas vezes a reprodução dessa lógica que o Rubens citou, e vou falar, assim, feminismo, por vezes, eu acho que se imbrica muito com punitivismo, principalmente em relação aos crimes sexuais. E aí eu queria jogar a reflexão de quais são as lições do feminismo abolicionista para lidar com esse tipo de situação. Eu acho que existe dentro do feminismo, por exemplo, brasileiro, eu acho que Maria Lúcia Caram é a grande, né, eu acho, abertura de caminhos no abolicionismo brasileiro, mas ela não é feminista, ela tem brigas grandes com o feminismo, mas Vera Andrade, por exemplo, Marília Montenegro, Angela Davis, né, que sempre foi abolicionista, ela foi sempre comunista, né? Então eu acho que esse caminho é um caminho de uma discussão profunda, mas também dos movimentos saírem dos caminhos fáceis, que é tentar arranjar uma brecha no discurso dominante. Com relação, voltando então um pouquinho falando da esquerda, o problema é um pouco um oportunismo discursivo. Bom, tem eleição, imagina se eu vou falar mal de prisão, se a Lava Jato está tão popular e tal. Então eu acho que falta um pouco de coragem e acho que falta um pouco de conhecimento da história da questão criminal. A querida, minha grande mestra Rosa Del Olmo, essa grande criminóloga venezuelana, ela tem um prefácio num livro que ela fez nos anos 90, ela já morreu há muitos anos, onde ela trabalhava a criminalização das mulheres andinas, por drogas, eram vários artigos. E ela faz um prefácio lindíssimo que é a história do feminino na criminologia, né? O Alessandro Barata e a Vera Andrade têm um texto antigo que trabalham isso, né? Que ele trabalhava a ideia de um feminismo abolicionista, de um feminismo sem pena. Salo de Carvalho e Mari agora acabam de lançar um artigo sobre isso. Eu acho que é uma luta
dentro do nosso campo, né? Então eu acho que houve um grande movimento, esse movimento Maria da Penha, que era um grande movimento de legitimação da pena, e aí está a nossa realidade dura e crua, né? A violência contra a mulher no Brasil, ela aumentou muito, não é só porque às vezes aumenta porque é mais notificada, mas eu acho que de uma certa forma acreditar que o sistema penal surgiu para controlar as mulheres, seja na Inquisição, seja na casa do pai, patrão, proprietário, né? Então, eu acho que é um equívoco, mas é um equívoco a ser discutido. Eu acho que tem um problema teórico, que é o problema de trabalhar com a ideia de identidade, né? A identidade conflui para a ideia de direito, para uma judicialização e vai muito rapidamente para um punitivismo. Eu acho que a Vera colocou muito bem essa questão de como acho que a galera tá começando a pautar cada vez mais o abolicionismo, assim, dentro dos movimentos, assim, de juventude, enfim. Acho que tá se tornando cada vez mais uma pauta menos outsider, assim, e vindo mais pro centro do debate. Eu lembro que nas últimas eleições, 2018, um post que viralizou muito era uma análise de tudo que cada candidato propunha em relação ao nosso sistema de justiça, violência urbana, enfim, como eles propunham lidar com isso. Enfim, pensando que agora essa pauta tá se disseminando, eu acho que talvez um pouco mais forte dentro dessa bolha de esquerda, como levar essa pauta para uma galera que não é de esquerda? Porque eu acho que entre os nossos a gente tá ganhando esse espaço, mas fora da nossa bolha, eu sinto que falar de abolicionismo ainda é uma coisa, assim, muito distante. Não sei, vocês me corrijam também se eu estiver errada, mas eu sinto que é muito difícil de explicar pra galera, tipo, não sou a favor de prisões, vai ficar, como não? Mas e se uma pessoa mata alguém? Enfim, esse debate, assim, sempre puxado pro senso comum, parece que sempre fica tão raso que eu sinto que a gente sempre vai acabar perdendo, enfim, pra argumentos rasos bolsonaristas da vida. Então, enfim, como pautar isso de uma forma que realmente chegue às pessoas e não fique só na nossa discussão da nossa bolha de esquerda? Vai que é tua, Rubens. Acho que essa é a grande questão, né? Como romper a bolha. E mesmo na bolha de esquerda, o discurso abolicionista ele ganha espaço numa subbolha também muito reduzida. Nós temos uma sociedade lançada numa tradição fortemente autoritária, que acredita na pena, que acredita na violência para resolver os mais variados problemas sociais. Nós não conseguimos elaborar fenômenos históricos como a escravidão e a ditadura civil-militar instaurada em 64. Então nós temos a naturalização da hierarquia entre as pessoas, que é fruto da não elaboração da questão da escravidão, e nós temos uma retrotopia na qual parcela considerável da população olha para o período da ditadura imaginando ali uma utopia, um momento de paz, de tranquilidade, quando na realidade não era nada disso. Ou seja, essa retrotopia que o Bauman denuncia é talvez uma das principais fontes de voto para um candidato, como, por exemplo, o atual presidente Bolsonaro. Então, nós não elaboramos fenômenos históricos básicos, fundantes da tradição em que nós estamos. Então, se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não conseguir criar uma cultura minimamente democrática, um discurso tendencialmente democrático, como o discurso abolicionista, ele passa a ser necessariamente demonizado e mal visto. Então, me parece que o desafio é mudar o imaginário, romper com esse imaginário autoritário que acredita na violência e na pena, mas isso exige ações políticas de longo prazo. Não há nada na esfera do imediato que resolva essa questão. E romper também com esse movimento de dessimbolização, no qual ações como, por exemplo, a tortura passam a ser naturalizadas. Então o desafio é muito grande. Essa pergunta que você me faz é a pergunta dos milhões, né? A pergunta cuja resposta permitiria alcançarmos um limite, ou colocarmos um limite à barbárie na qual hoje estamos vivendo. Agora eu queria já aproveitar, enganchando nessa pergunta, é possível a gente fazer uma elaboração aí psicológica, coletiva, sobre o que foi a escravidão,
ou até mesmo o que a gente está falando sobre a ditadura militar, e o que nos traz até o 2020 aqui, e toda essa problemática fascista que a gente vive, é possível elaborarmos a partir de uma lógica não dolorida, a partir de uma lógica não violenta, ou a gente vai ter que se estapear para aprender a elaborar essa noção que você disse, Rubens? Eu acho que esse é um desafio. E existem formas não violentas de tratar essa questão e de se construir uma cultura democrática. Até porque se o desejo é construir uma cultura democrática, nós não podemos utilizar instrumentos não democráticos ou instrumentos tendencialmente violentos nesse processo. E nós temos vários exemplos de diversos países, como, por exemplo, não precisa ir muito longe, a gente vai aqui do lado, na Argentina, em que a questão da ditadura militar foi muito melhor elaborada, muito melhor tratada do que entre nós. O Brasil vive aquilo que se chama de lógica de Lampedusa, ou a via prussiana, a que se referia a Lenin e Lukács. São acordos de cima para baixo para mudar, com o objetivo de mudar o menos possível, né? São mudanças de fachada. Nós temos que romper com isso. E nós temos que, nesse sentido, ser radicais. Radical no sentido de buscar a raiz do problema, de buscar a raiz desse discurso e desconstruir, que legitima atos de violência como resposta preferencial para os mais variados problemas sociais. Mas olha, você falou da Argentina, Rubens. Eu presenciei uma discussão em Buenos Aires, quando eu fui para lá no ano passado, que eu estava conversando com uma menina que era do direito e ela era dessa pegada abolicionista. E aí ela começou a falar, olha, a gente está prendendo os genocidas que estão, sei lá, caquéticos, ficam dentro de casa, não sei o quê. Não ficam dentro de casa, não podem nem ir para domiciliar, não sei o que, alguns vão. Enfim, e aí eu olhava para o lado e as outras meninas, assim, todas as meninas assim da nossa idade, 20, 30 anos, feministas, etc., de esquerda, e aí as outras meninas, assim, revirando o olho porque a possibilidade de um genocida, porque eles chamam de genocidas lá na Argentina, né, os responsáveis pelos crimes da última ditadura. A possibilidade de um deles sair, pra elas era tipo, mano, o que você está falando? Você tá maluca. Esses caras têm que morrer se ferrando na prisão, apodrecendo lá dentro. Então, assim, é complicado, né? Tipo, eles elaboraram, acho que muito bem também, através de programas educativos, museológicos, mas também tem um punitivismo muito forte em relação aos ditadores de lá. Sim, porque nós estamos falando da construção progressiva, é um processo, né? Uma construção progressiva de uma cultura democrática como substituta da cultura autoritária que vigorava. Há uma metáfora que um pensador português chamado Rui Cunha Martins utiliza, que é do supermercado, né? Quando há uma mudança paradigmática, algumas peças do regime anterior continuam ali disponíveis no supermercado para serem utilizadas pelos detentores do poder. Inclusive essas peças de viés ou tendencialmente autoritárias. Mas aqui mesmo, hoje, nós falamos do modelo que se tentou empreender na África do Sul. Me parece muito mais democrático do que essa espécie de vingança de colocar velhinhos éticos na cadeia que ainda existe em alguns países, como você acabou de citar a Argentina. Mas, sem sombra de dúvida, na Argentina há uma consciência muito maior do mal que foi a ditadura militar do que no Brasil, né? Pega o exemplo do Poder Judiciário, Mabô. Os mesmos ministros, os mesmos desembargadores, os mesmos juízes que serviam ao regime militar, ou que atuavam a partir de uma concepção não democrática de justiça, continuaram depois da, abre aspas, redemocratização, exercendo o poder jurisdicional e, mais do que isso, condicionando as pessoas que entravam no Poder Judiciário, ditando as normas de funcionamento dessa agência estatal, e isso com consequências drásticas que hoje nós percebemos muito bem. Gente, a gente está encaminhando aí para o final do nosso programa. Esse aí é um programa especial, como eu falei já logo no início, mas eu queria já fazer um fechamento aí para a gente entender os fundamentos. Como eu disse, a gente voltar aos fundamentos. E aí eu volto à professora Vera e pergunto, Vera, se a gente puder dizer assim sucintamente alguns pontos, quais são os principais fundamentos aí para o abolicionismo penal? E se em seguida você já puder indicar aí grandes pensadores brasileiros e de fora do país que abordam o tema e com algumas dicas de leitura, vai ser aí incrível para o nosso ouvinte.
Bom, eu acho que o principal, como eu disse, né, não existem muitos teóricos, né? Você pega o livro dos grandes abolicionistas, e aí eu já vou citando alguns autores como Thomas Matthesen, Niels Christie, ou o próprio Luke Husmann, né? É muito mais o abolicionismo é muito mais um movimento no sentido de trabalhar a desconstrução da lógica, da subjetividade, das práticas punitivistas, né? Então, mas você tem, por exemplo, o Luke Husmann, ele fala que ele quer abolir prisões e ideia de castigo, a ideia de castigo. Mas ele diz que o principal para isso é desconstruir a definição do delito, porque ele diz que a noção de que o delito é uma utopia negadora da realidade. Porque você coloca... Eu me lembro daquele grande, querido pesquisador, o Becker, né, que fez os Outsiders, aquele livro maravilhoso. Ele, não sei se ele já morreu, porque ele, 90 e poucos anos ele ainda tocava sax e tal. E ele dizia, né, ele fez pesquisas sobre usuários de maconha desde os anos 60, sei lá, já eram 60 anos de pesquisa, 50 anos de pesquisa, e ele dizia, eu nunca vi nada de comum entre os usuários. Então você tem, mas quando você coloca na caixa da criminalização, na caixa da tipificação penal, e aí ele vira o jogo, o Luke Husmann, né? Ele diz, o que é, por quando pergunta, o abolicionismo é utópico? Ele fala, não, o utópico é a ideia de delito, porque ela tenta uniformizar situações completamente distintas, e utópico é a prisão, que nunca conseguiu cumprir com nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas ilusões. Todos os princípios que norteiam a construção de uma prisão, diminuir a criminalidade, ressocializar o criminoso, reeducar o criminoso, ela nunca cumpriu em lugar nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. As taxas de reincidência de prisão são muito parecidas aqui e na Suécia. Então, a violência da privação de liberdade então, utópica é a prisão. Por que uma coisa que é importante dizer, eu lembrei a última vez que eu vi alguém falando isso, foi o Acácio Augusto. Nós, todo dia, inventamos formas abolicionistas de nos relacionar com as pessoas em volta, com os vizinhos. É lógico que cada vez mais a lógica punitivista, o desejo punitivista, vai ocupando esses espaços. Mas nas áreas pobres, vê se alguém vai na polícia resolver uma questão sua, ou se vai ao tribunal morrendo de medo, né? São lugares hostis para os pobres e os resistentes, como dizia a Rosa Delolmo. Então, o abolicionismo é uma maneira construída no dia a dia. O Brasil é um país composto, né, da branquitude, como diria a professora Tula Pires, de uma africanidade e dos povos ameríndios, né, dos povos originários brasileiros, que são civilizações como as africanas. E nenhuma, né? Então nós temos um universo de experimentos e de observação de como isso já é feito sem a ideia de polícia ou de prisão ou de pena ou de delito, né? Então eu acho que a gente tem um vasto repertório, né? Eu acho que o Luke Husmann tem um livro escrito em português, o Niels Christie, o Sebastian Scherer, né? O Thomas Matthesen, que é um marxista. No Brasil, como eu já disse, Maria Lúcia Caram e Edson Passetti são os grandes faróis que nos iluminam, né? Eu mesmo digo o seguinte, eu não era abolicionista quando eu comecei a estudar a questão penal, mas na medida que eu fui trabalhando a desconstrução da política criminal de drogas, né? Estou fechando aqui, falando muito, mas olha só a política criminal de drogas que está no Brasil há 50 anos, também nunca cumpriu com nenhum objetivo a que se propôs. E fez uma escalada bélica que reconfigurou não só o inimigo interno, mas também toda a ação das polícias, transformando, né, os homens policiais em guerreiros, combatentes, e também os promotores, os juízes, os delegados, e, vamos dizer, o desejo coletivo de uma forma geral, né? Mas o abolicionismo já é uma prática cotidiana, ela está aí. Então eu acho que a gente tem que mergulhar nesse universo nosso
africano, né, dos povos originários brasileiros. E aí, quando a gente tiver liberdade para inventar, produzir, o tempo todo tá fazendo aquilo que a gente faz, né, Rubens? E vocês também nos justificando, que é pregando no deserto. Um dia vai. Maravilha. Gente, muito feliz com esse encontro aqui, maravilhoso. Rubens Casara, Vera Malaguti, meu muito obrigado. Justificando, fica engrandecido com um debate dessa qualidade aqui, principalmente para falar sobre temas que, assim como o abolicionismo penal é um movimento, o Justificando também é um movimento, é uma comunidade que se constrói coletivamente com pensadores que estão aí. Você, ouvinte, escreve, manda pra gente, a gente analisa, publica, e é assim que a gente faz. Eu estou muito feliz com esse encontro. Mabô, fechamos nosso programa? Saindo bem? Fechamos, eu tô me sentindo assim muito reflexiva, gente. Eu sou muito punitivista ainda dentro de mim, não? Eu sei que isso é feio de admitir. Eu tenho tanta coisa pra desconstruir, cara, é muito difícil. Aí eu fui ouvindo a Vera falando, eu falei, gente, a gente é doutrinado demais. Então, é um processo, né? Isso que você falou, é processo, não vai ser do dia pra noite, mas é isso. Eu agradeço muito as reflexões que vocês trouxeram pra gente hoje. Nós é que agradecemos, eu agradeço muito estar aqui. Eu também, e também sugeri a leitura do livro maravilhoso da professora Vera Malaguti Batista, de Introdução Crítica à Criminologia, que é fantástico, e vale clássico. muito a pena ler. Maravilha. E já dizendo, eu falei antes de entrar no ar, mas vou falar aqui no ar, o Justificando só existe porque existem pessoas como a professora Vera, que ao falar de abolicionismo me ensinou muito lá atrás, aí 10 anos atrás, e que trouxe aí na criação do Justificando, e então é uma honra incrível. Muito obrigado, a gente se vê na próxima semana, aquele abraço.